Feita a colonização da América Hispânica, o Reino Espanhol procurou organizar politicamente a sua área colonial americana em capitanias e vice-reinos, 4 de cada, para melhor administrar sua colônia, ou as suas colônias. E é importante nós destacarmos essa divisão política da América Hispânica, porque o processo de independência vai gerar países múltiplos. Não é diferente o processo de emancipação política da América Hispânica da América Portuguesa. E um dos motivos dessa fragmentação da América Espanhola é justamente a fragmentação da política colonial. Certo? Observem aqui o mapa. Vice-reinos e capitanias. Capitania Geral do Chile, do Rio da Prata, do Peru, Nova Granada, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral de Cuba, Vice-reino do Nova Espanha. Aqui está organizada politicamente a América Hispânica, com exceção da verde, que é a América Espanhola, da América Portuguesa, desculpa. A título de América Espanhola, de História da América, de Rio da Prata, eu acho que é importante salientar o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata, formado esse último em 1776, sob a tutela de Buenos Aires. Certo? Mas isso aí é um outro assunto, não vamos antecipar. O que é importante nós destacarmos dessa imagem? A fragmentação da política implantada pela Espanha na sua colônia na América. Isso vai contribuir para a fragmentação em vários países do processo de independência. Observem aqui. Ao iniciar a colonização da América, a primeira providência do governo espanhol foi montar uma máquina administrativa que incumbisse de realizá-la. Nessa estrutura político-administrativa destacaram-se casas de contratação, a estrutura colonial. Nós temos capitanias gerais e vice-reinos. E como é que funcionava em cada uma delas? Casa de contratação tinha por finalidade supervisionar as relações marítimas e comerciais entre a América e a metrópole. Exercia no setor comercial a função de corte de justiça. Conselho das Índias, composto de 8 elementos que elaboravam as leis e os decretos para o Novo Mundo. Tudo vinculado à Espanha. Os vice-reinados e as capitanias gerais eram governados respectivamente por vice-reis e capitães gerais, que tinham amplos poderes, mas eram fiscalizados pela audiência, tribunais que possuíam competência jurídica e administrativa. A economia da América Espanhola caracterizou-se pela exploração dos metais preciosos, ouro e prata, principalmente do México e do Peru. A exploração de prata foi maior do que a de ouro e teve como mais importantes centros de exploração o vice-reino do México e as minas de Potosí, situadas nos territórios da atual Bolívia. Olha a mão de obra, diferente, mita, encomenda, a exploração do trabalhador nativo, do indígena. A mão de obra utilizada na mineração foi a indígena sob 2 formas. Encomenda. Um colono, encomendeiro, recebia a tutela de um certo número de indígenas e, sob a alegação de que iria cristianizá-los, explorava seu trabalho. Mita. Nesta forma, as tribos eram obrigadas a fornecer um certo número de trabalhadores que, em troca, recebiam um salário. Eram constantes as fugas e as revoltas para escapar da mita. Com o declínio da mineração, no século XVIII, a agricultura e a pecuária passaram a ser atividades econômicas significativas, principalmente a atividade agrícola utilizando mão de obra escravo negro. Isso é um outro detalhe importante. Tu tens predominantemente a exploração do trabalho indígena na América Espanhola. Porém, há
presença de trabalhadores escravizados de origem africana. Quando é que eles entram? Ou por onde eles entram, melhor dizendo? Eles entram por tudo quanto é lugar, tá? Mas o que é importante nós destacarmos? Alguns elementos históricos que contribuíram para a inserção do trabalhador escravizado africano. Por exemplo, a presença portuguesa na colônia do Sacramento. Um outro exemplo, anterior à colônia do Sacramento, a União Ibérica, de 1580 a 1640. É um período em que os traficantes vão enriquecer, principalmente por introduzir o trabalhador escravizado africano no sul da América Hispânica. Certo? Nós temos grupos, por exemplo, de africanistas que se debruçam a estudar a mão de obra escravizada africana na Argentina, principalmente na Universidade de Córdoba, de Buenos Aires. Então, embora não seja predominante, tu tens o trabalho indígena com a mita e encomenda, tu tens trabalhadores escravizados de origem africana na América Hispânica. Tá bem? Na sociedade colonial espanhola, a divisão social se apresentava em rígidas camadas, onde a mobilidade era praticamente inexistente. Elemento importante na colonização espanhola foi o clero, responsável pela conversão dos indígenas ao cristianismo. Os jesuítas exerciam sobre eles uma vigilância muito grande, obrigando-os a viver nas missões jesuíticas e forçando-os a trabalhar a terra. Ao nível político, o clero mantinha a autoridade política do rei sobre a população colonial espanhola. E aqui observem o seguinte, nós temos 3 camadas importantes. Os chapetones são os espanhóis puros. Eles vão ser, de certa forma, a aristocracia espanhola. Já os crioulos são descendentes de espanhóis, mas são nascidos na América. O termo crioulo, nativo da terra. Eles vão, os crioulos, comandar o processo de emancipação política. Isso lá no século XIX. Além desse, tu tens a questão dos camponeses, dos indígenas, dos trabalhadores escravizados de origem africana. Mas o que é importante? Nós distinguirmos os chapetones, que são os espanhóis puros, e os crioulos, que são os descendentes nascidos na América. Tá bem? População da América Espanhola, crioulos, eram descendentes espanhóis nascidos na América. Chapetones eram pessoas nascidas na metrópole que possuíam todos os privilégios de ocupação, altos cargos políticos e administrativos. Camadas intermediárias, era formada por comerciantes, advogados, médicos, professores, artesãos. Camada dominante era formada camada dominada, era formada por pela grande maioria da população. Tu tens um processo na América Espanhola muito semelhante ao coronelismo no Brasil, o mandonismo local, que no caso da América ele vai se manifestar cronologicamente antes do coronelismo no Brasil. No Brasil nós temos, por exemplo, a criação da Guarda Nacional no período regencial, que é o poder dos grandes coronéis. É uma milícia cidadã. Lembrando que a cidadania no Império era formada era através da renda, né? O voto era censitário. Na América Hispânica tens o caudilho, o caudilismo, que representa esse mandonismo local. Observem aqui. Caudilho é um indivíduo que exerce uma liderança política e militar sobre um determinado grupo de pessoas. É a partir dessa liderança que ele exerce o poder. Podemos dizer que o caudilho tem a capacidade de acaudilhar outros indivíduos. Mas o que exatamente quer dizer acaudilhar? É comandar como um chefe local. O que é o coronel no Brasil, Império e principalmente na Nova República, ali na República Velha. Certo? Isso é a estrutura política, econômica e social da América Hispânica.
Isso que eu queria destacar para vocês, dessa estrutura colonial. Tá bem? Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade.